Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 14. Gente, nós teremos a nossa revisão e, posteriormente, a nossa avaliação. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós iremos relembrar o que nós estudamos durante as aulas da unidade 2. E um dos assuntos que nós estudamos foi sobre etnia, né? Lembrando aí que etnia, gente, vai estar ligado aí à população, às pessoas que estarão espalhadas ao redor do planeta, tá certo? Então, cada ponto ali de comunidades, né, que acabam surgindo com o passar dos anos, eles foram tendo ali o seu modo de vida. Então, isso acabou especificando ali muito como aquelas pessoas vivem, o que elas fazem. Então, é a partir desse momento que nós iremos relembrar, né, tudo isso que nós estudamos sobre etnia, sobre diversidade étnica, tá certo? Agora, o conceito etnia, né? O que é? O que vai ser? Gente, o conceito de etnia, ele descreve o quê? Um conjunto unido por quem? Por vínculos linguísticos, religiosos e até mesmo éticos, tá? Então, a gente vai observar ali como que essas pessoas, elas acabam vivendo, tá? E isso transmite o quê? A sua cultura, né? Principalmente passando ali de geração em geração. Então, isso acaba indo para gerações futuras e também a gente observa, né, que isso vai estar ocupando territórios, tá? Então, as pessoas, o modo de vida delas em um determinado local, isso acaba marcando o conceito de etnia, tá? E isso acaba favorecendo e dando aí continuidade, né, dessas relações sociais entre as pessoas, tá? Então, isso acaba realmente especificando cada área, cada situação, como que aquelas pessoas acabam vivendo, ok? E isso relacionado ao conceito de etnia. Agora, isso vai fazer com que tenhamos diversos tipos de etnias. Então, acaba surgindo o quê? Uma diversidade étnica. Agora, a diversidade étnica, gente, vai se referir ao quê? A presença, né, de uma variedade de grupos étnicos, tá? E isso vai estar determinando uma sociedade, vai estar em uma determinada região ou até mesmo em uma comunidade. E esses grupos étnicos, gente, vão ser compostos por pessoas que acabam compartilhando características culturais, a parte da linguística, até mesmo a sua história, que acaba sendo comum, né, ali dentre aquela área ali que estão se relacionando. Agora, a diversidade étnica, a gente vai reconhecer aí as diferenças entre esses grupos, que acaba incluindo o quê? As suas tradições, os costumes, os valores, os idiomas e até mesmo a sua própria identidade. Então, tudo isso acaba marcando, né, a diversidade étnica, tá? Agora, a diversidade étnica, gente, ela vai ser essencial para o quê? Para promover a tolerância, o respeito e até mesmo a compreensão entre diferentes grupos, tá? Porque a gente tem que aceitar, né? Cada pessoa tem o seu modo de vida, cada sociedade, cada comunidade vai ter ali as suas características. E isso acaba contribuindo para o quê? Para uma sociedade mais inclusiva e também mais harmoniosa. Então, isso acaba ajudando, tá? Agora, existem alguns desafios, tá? E esses desafios, eles podem surgir ali que esteja relacionado a preconceitos, a discriminação e até mesmo as desigualdades. Para garantir,
né, que a diversidade étnica ela seja valorizada e respeitada ali de maneira justa e equitativa, é necessário nós estarmos ali refletindo, verificando como que aquelas pessoas vivem, o seu modo de vida que não é semelhante ali ao meu, mas isso, né, está vinculado ao respeito, né, a ter o respeito de verificar como aquelas pessoas acabam vivendo. Isso tudo relacionado à diversidade étnica, tá? Mas vamos ter diferentes tipos de etnias ao redor do planeta, e isso acaba marcando, né, o tipo de idiomas, os dialetos, até mesmo a parte de realmente como as pessoas elas vivem, os costumes, as tradições, o tipo de cultura de um modo geral, tá? Nós estudamos sobre os diferentes tipos de etnias que existem ao redor do planeta, né? Vinculado muito aos continentes. E uma delas foi o quê? As etnias africanas, tá? As etnias africanas, gente, o continente africano, ele vai ser um mosaico, né, de diversidade étnica. E isso acaba abrigando aí aproximadamente 492 grupos étnicos distintos, realmente espalhados aí no continente africano. Agora, cada um, né, vai ter ali suas próprias tradições, línguas e costumes, realmente seu modo de vida. Agora, isso vai trazer o quê? Uma riqueza cultural. E essa riqueza cultural vai ser aí uma expressão da complexidade. Imagina ali, 492 grupos étnicos, né? Em uma área, um território ali, no caso, o continente africano. E isso também busca o quê? A história dessas pessoas. Então, ao longo da história da África, que testemunhou ali uma variedade de civilizações que chegaram, principalmente os europeus, e acabaram estando ali naquela área, onde as pessoas elas já tinham seu modo de vida. E chegando os europeus, aí, né, que a gente observa que realmente acaba aumentando essa complexidade. E também as interações que acabaram ocorrendo, né, aí ao redor do continente africano, tá? Então, esse continente, gente, ele acabou sendo muito marcado, tá, por diferentes tipos de etnias que já existiam, né? E com a chegada dos europeus e outros também povos que acabaram chegando ali e realmente modificando várias situações, tá? Mas, além, né, de a gente observar aí essas etnias africanas, também teremos algumas características das etnias asiáticas, tá? Olha só, em relação às etnias asiáticas, né, a gente vai observar que a Ásia, ele é um continente bem extenso em relação ao seu território. E é um continente extraordinariamente diversificado, gente, por conta da quantidade de países que se tem e também em relação à sua extensão, principalmente a Rússia, né? Então, com essa grande diversidade, com essa grande variedade de grupos étnicos, que também vão ter as suas características, vão ter as suas raízes ligadas a determinados tipos de culturas, os idiomas, pega aí a parte linguística e também a parte histórica, onde cada um, né, vai ter aí as suas características únicas. Agora, dentro do continente asiático, gente, a gente vai encontrar o quê? Uma ampla variedade de etnias também, como os chineses, os japoneses, os indianos, os árabes, os persas, entre muitas outras etnias que, se a gente for parar para falar aqui, a gente não vai acabar hoje, tá? Então, realmente são muitas etnias. Estamos comentando aí, estudando, né, os que a gente mais escuta ali no nosso dia a dia, como os chineses, os japoneses, os indianos, tá? Agora, cada um também vai ter ali a sua própria herança cultural e também na sua diversidade genética, tá? Mas não para aí, não. Também estudamos sobre o quê? As etnias europeias, tá? O continente europeu, gente, acaba apresentando também vários grupos étnicos, tá? Onde a maioria desses grupos, eles vão estar ali distintos em relação à sua etnolinguística, tá? No caso, nós teremos os eslavos, os latinos. Os latinos, gente, quando se refere ao latino aí no continente europeu, está relacionado ao latim, ao idioma latim,
tá? Que marcou aí o continente americano, que já iremos estudar. Então, os eslavos, os latinos, os germânicos, também os gregos e os povos fino-úgricos, tá? Que são ali os povos que estão realmente na parte mais fria, na parte mais gélida aí do continente europeu, mais ao norte da Europa, tá? E isso vinculado a quê? A etnias, as etnias que existem no continente europeu, também tendo seu marco ali de modo de vida distinto de cada um, tá? Mas também estudamos sobre o quê? As etnias do continente americano, tá? O continente americano, gente, ele é extremamente também diversificado em termos étnicos e acaba abrigando aí uma ampla variedade de grupos étnicos também, né? Autoctones, bem como as populações de origem migratórias. Vamos ter ali, né, a formação de etnias em que acabam estando naquele território, tá? Porém, também vamos ter pessoas que acabam migrando em busca ali de uma qualidade de vida melhor, que acabou marcando também o surgimento de outras etnias, tá? Mas além das etnias americanas, também teremos as etnias da Oceania. É um outro continente onde a Oceania é uma região que acaba tendo uma grande diversidade também e abrange ali milhares de ilhas e acaba apresentando o quê? Uma rica diversidade na área da tapeçaria, né? De culturas e também as etnias, tá? Agora, vamos se destacar com diversas comunidades indígenas, bem como o quê? As populações também que acabaram migrando para essa região ao longo do tempo. Então, isso também acaba diversificando muito, né, aí as etnias que acabam surgindo na Oceania, tá bom? Então, a gente estuda e verifica essas características distintas aí de diferentes tipos de etnias ao redor do planeta. Mas os nossos estudos, gente, também seguiam em relação, né, a guerras, ligado muito aí à parte da geopolítica. Então, a partir desse momento, nós vamos estudar sobre as guerras, conflitos mais recentes, né, que muitas vezes, aí, se a gente for observar, ainda estão ocorrendo, né, como a Rússia e a Ucrânia. E a maioria das vezes, gente, esses conflitos, essas guerras, eles podem ser originados pelo quê? Pela ação do próprio ser humano, tá? Conforme ali relatado em relação aí aos conceitos das relações exteriores. Então, tudo isso é analisado, é observado. Então, também nós analisaremos esses conflitos, né? E às vezes entre próprios países, ou então até mesmo dentro do próprio país, e vamos exemplificar ali algumas situações, como a Ucrânia, né? As guerras civis que acabam ocorrendo, tá? Entre facções, principalmente, tá? E a gente também vai estudar ali o apoio que essas nações acabam recebendo aí de outros países, tá? E então, a gente vai analisar agora, né, todos esses conflitos que acabam surgindo. E um deles foi o quê? O de Israel, né, com o grupo Hamas, tá? Principalmente ali na faixa de Gaza. Esse confronto, gente, ele teve, né, entre os membros ali do grupo Hamas e as populações do sul de Israel. Nesse período que se teve, acabou sendo como um dos mais recentes conflitos globais. Aí, nesse período, gente, aproximadamente 700 israelenses acabaram perdendo a vida devido ao ataque do Hamas em somente um dia. Então, vocês podem imaginar essa situação. Enquanto cerca de 400 palestinos também faleceram nos bombardeios retaliatórios, né? Estava revidando ali, Israel estava revidando o Hamas por conta dessa situação que acabou ocorrendo. Vamos ter, infelizmente, esse conflito, né, entre Israel e o grupo Hamas, tá? Mas também teremos o conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, por que a Rússia ela atacou a Ucrânia? A Rússia, gente, teve o intuito ali de quê? De combater o que? A aproximação da Ucrânia com os países considerados ocidentais, né? Lembra lá da Guerra Fria, onde existia a divisão ali da União Soviética, né? A divisão
ali da parte dos países ligados ao capitalismo. Então, a gente vai observar que a Rússia, que tinha um grande poder da União Soviética, não quer muito que os países que faziam parte ali na época, né, da União Soviética tenham contato, que se liguem, que tenham essa ligação com os países capitalistas. Então, a Rússia ela também não quer que a Ucrânia se ligue ali a esses países ocidentais, porque ainda quer assegurar o seu poder, né, ali na região oriental, principalmente do continente europeu. Lembrando, gente, que a Rússia ela vai estar tanto na parte do continente asiático quanto na parte do continente da Europa. Agora, a Rússia, gente, ela atuou, né, desde ali da fragmentação da União Soviética para manter o quê? A sua influência, né, principalmente em relação à Ucrânia, combatendo a aproximação do país em relação a esses outros países europeus, tá? Agora, a invasão, né, da Crimeia, que é uma região muito buscada também pela Rússia, e a instabilidade de Donbass foram, né, um dos focos aí de tensão e acabou gerando ainda mais, tendo esse aumento aí, né, desse conflito que contribuiu diretamente, né, para ocorrer o quê? Essa guerra que, infelizmente, ainda ocorre nos dias atuais. Lá em 2014, gente, esse conflito aí da Rússia com a Ucrânia não é recente, tá? Até mesmo no período de 2014, eles estavam em conflitos, porém, eles vão assinar um tratado de Minsk primeiro, tá? Porém, esse acordo, né, de paz que ocorreu ali entre a Ucrânia e a Rússia não durou muito tempo, tá? Mesmo assinando esse tratado, a Rússia, ela acaba o quê? Invadindo, né, a Ucrânia com o propósito de manter ali a sua zona, né, de influência na porção central, na porção também que pega ali o oriente do território europeu, tá? Então, realmente a Rússia, ela busca manter esse poder em cima da Ucrânia, né, para poder não deixar realmente ali que países europeus influenciem a Ucrânia, tá? Agora, um dos objetivos da ação russa é realmente evitar que a Ucrânia ela ingresse principalmente na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tá certo? Então, por isso que a gente observa essa relação aí, infelizmente, de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Outra situação vai ser a região aí de Nagorno-Karabakh, tá? A região do Cáucaso. Então, olha só, essa região do Cáucaso, gente, conhecido como Nagorno-Karabakh, vai tratar aí de uma área montanhosa situada no país chamado Azerbaijão, tá? Oficialmente reconhecida pelas leis internacionais como parte integrante do país Azerbaijão. Porém, essa região, gente, que vocês até observam no mapa aí, que está na região, no país Azerbaijão, né, pintadinho aí de vermelho, de laranja, a maioria da população, né, local aí de Nagorno-Karabakh vai ser formada pela etnia armênia, tá? Que está bem ao lado, né? A Armênia faz fronteira com o Azerbaijão, tá? Então, realmente vai ocorrer este conflito. E em 1990, gente, vamos ter aí as tropas do Azerbaijão que foram expulsas do território. Já em 1994, ambos os lados, né, eles assinaram um acordo de cessar-fogo. Já em 2016, houve uma violenta explosão, né, com aí, infelizmente, 200 mortos, né, pessoas mortas nesse conflito. Já em 2020, verificaremos que os dois países voltaram a se enfrentar, deixando aí mais de 300 mortos. Já em 2022, Azerbaijão lançou aí uma ofensiva, né, às forças armênias e terminou com a vitória de Baku. E em 2024, o território ali foi realmente incorporado a Azerbaijão. Mas por que todo esse conflito? Por que todo esse interesse, né, nessa região do Cáucaso aí, conhecido também como Nagorno-Karabakh? Porque, gente, vai ter ali as relações de ter recursos naturais naquele território, tá? Então, esses conflitos, infelizmente, que acabam surgindo, não são à toa.
A gente sempre observa aí que vai levar a parte de ter recursos naturais, que vai estar relacionado à economia, que vai estar relacionado realmente ao poder de determinados países que acabam estando ali naquelas guerras, naqueles conflitos, tá certo? E assim a gente finaliza esse momento da nossa segunda revisão.